Outro dia eu tava conversando com um amigo e um pessoal no grupo do WhatsApp. A gente começou a falar sobre uma casa que ele comprou por uns 90 mil reais e fez uma reforma de 30 mil em uma cidade do interior que hoje ele consegue alugar por 1.000 reais por mês. E aí veio aquela dúvida clássica: será que tá valendo a pena? Eu até perguntei: você tá pagando certinho os seus impostos? Porque pouca gente lembra que o aluguel entra como renda e tem imposto de 27,5% sobre isso, porque vai somar na sua renda. Se você já ganha bem, provavelmente milzinho que parece lucro, na verdade fica 725 reais caindo na sua mão líquido se você subtrai os impostos. Fazendo as contas, dá mais ou menos 9,6% de retorno ao ano sobre o valor investido. Só que isso no papel, porque no mundo real vem o IPTU, a manutenção e, claro, a inflação corroendo o poder de compra. E para piorar, em 2024 o real se desvalorizou 27% frente ao dólar. Ou seja, ele não ganhou, ele perdeu cerca de 20% de patrimônio real, esse meu amigo que comprou o imóvel. E quando a gente corrige tudo, é como se ele tivesse perdido 25 mil reais no ano, sem perceber, considerando a desvalorização de todo o valor investido e o ganho que ele teve com o imóvel através do aluguel. Aliás, repare que ainda teve 30 mil de gasto com reforma, que eu não falei para vocês, que ninguém coloca na conta. No fim, o retorno ficou negativo. A casa rendeu menos que a inflação e menos que o câmbio. Ah, Guilherme, mas o que muda o dólar subir? Eu não como em dólar. Muita gente fala isso, né? Mas você compra tudo com ele. O combustível, o trigo, o remédio, o celular, até seu aluguel. Se você pensar na inflação e na desvalorização da nossa moeda, normalmente o câmbio, o dólar em si, ele acaba seguindo meio que a inflação, sabe? Porque a nossa inflação, ela sendo maior que a dos Estados Unidos, provavelmente nossa moeda vai se desvalorizar perante a deles. E de resto, se você reparar e pesquisar, tudo é precificado em dólar, porque é a moeda internacional. Quando o dólar sobe, o real compra menos. E aí que seu patrimônio perde valor, sem você nem perceber. Mas sabe o pior? Esse meu amigo ainda vai pagar 25% de imposto sobre o ganho de capital se resolver vender o imóvel que ele comprou. Para piorar, tem mais ainda. Esse meu amigo ainda tentou economizar um pouco e não quis pagar a imobiliária para administrar o aluguel todo sozinho. Sabe qual foi o resultado? O inquilino ficou 3 meses sem pagar recentemente e agora ele não consegue tirar o cara de lá. Aquele custo evitado virou dor de cabeça, tempo perdido e prejuízo acumulado. Eu até falei para ele pra gente marcar uma reunião, porque se ele tivesse aplicado o mesmo valor com a minha estratégia de investimento, pagando minha mentoria, em 2024 ele poderia ter tido um retorno de 70% em ganho, tá? A minha carteira mesmo rendeu isso em 2024. Como vocês podem ver aqui, como que ela funciona basicamente. Tem toda uma metodologia, mas é você comprar bons ativos e deixar o dinheiro trabalhar para você em moedas fortes, sem você precisar ficar acompanhando diariamente ou mensalmente. Apenas olhar uma vez ao ano, como se tivesse um imóvel físico, ou melhor, sem dor de cabeça, sem inquilino e sem boletim de ocorrência. Mas no fim da história, eu sei que vocês querem saber quanto que ele poderia ter ganho, certo? De tudo. Olha, com o mesmo capital, ele teria terminado o ano com 84 mil de lucro, enquanto na vida real ficou com 25 mil reais de prejuízo. No final das contas, esse foi o preço dele não ter conhecimento, porque o erro não foi comprar a casa, o erro foi comprar o imóvel pensando em investimento, quando na prática virou uma despesa disfarçada de segurança. E o mais curioso é que, nesse caso, ele teria saído no lucro mesmo pagando minha mentoria de 50 mil reais. Olha só, sem orientação, ele terminou o ano com cerca de 25 mil reais de prejuízo, sem contar demais custos que ele teria por avarias do imóvel, dores de cabeça com o inquilino e imposto sobre ganho de capital futuro. Ou seja, além do prejuízo monetário, tem aquelas dores de cabeça pessoais, né? Aqueles problemas e intempéries de ter um imóvel. Mas se ele tivesse aplicado o mesmo dinheiro do imóvel em investimentos seguindo o meu método, igual aos meus clientes, teria tido em torno de 70% de rentabilidade em 2024, o que daria 84 mil de ganho, contando todo esse patrimônio que ele investiu no imóvel. Fazendo a conta rápida, 84 mil de lucro, menos 50 mil do custo da minha mentoria, 34 mil de ganho líquido, com o mesmo dinheiro que ele já tinha. Então, repito, por um lado, sem acompanhamento, teve no mínimo 25 mil de prejuízo, podendo ser bem mais com o tempo. Por outro lado, teria 34 mil de lucro e crescendo, mesmo pagando um acompanhamento de 12 meses comigo. Ou seja, a mentoria não é um custo, é um multiplicador. Aliás, ele teria aprendido um método que fica para a vida inteira. É por isso que eu cobro um valor fixo e não uma taxa sobre o patrimônio igual muitos aí no mercado fazem. Porque a mentoria que realizo é de 12 meses, mas o que você aprende aplica para sempre e o lucro é 100% seu. Isto é, no ano seguinte, o ganho é tudo dele, assim como foi no ano anterior, mas dessa vez sem precisar me pagar, então não teria o custo da mentoria. Se ele preferir ficar sem acompanhamento no ano seguinte, eu estou dizendo. Então, pagaria um ano e daí conseguiria montar toda a carteira. Durante os 12 meses a gente montaria. E se ele não quisesse investir mais para os próximos 12 meses, se ele não quisesse mexer na carteira, fazer nada, só receber a renda, o lucro, tudo mais, tá tudo bem. Ele não precisaria pagar a mentoria no ano seguinte se ele não quisesse e todo o lucro seria dele.
Tudo aquilo que viesse da carteira nos próximos anos seguintes será totalmente do meu cliente, porque eu não cobro dele uma porcentagem. Em outras palavras, meus clientes têm total liberdade de seguirem sozinhos depois de 12 meses de acompanhamento comigo. Portanto, você carrega o conhecimento e o patrimônio que cresce no automático. Como aconteceu agora em 2025, por exemplo, minha carteira teve 47,28% de retorno em dólar. Então, além dos 70% do ano passado, teve 47% agora. E meus clientes estão tendo retorno bem parecidos com os meus. Alguns até melhores, por sinal. Tem um cliente que está tendo 55%. Ah, Guilherme, mas mesmo assim, 50 mil é muito caro numa mentoria. Olha, para quem não tem clareza, pode até parecer, mas para os meus clientes ficou barato. Vamos falar em números, para não expor dados dos meus clientes aqui e usar esse meu amigo como exemplo, que eu comentei com vocês. No caso dele, já compensaria, porque além dos 84 mil de ganho que esse meu amigo teria investindo com o acompanhamento no primeiro ano, se no ano seguinte ele não quisesse continuar com a mentoria, estaria com mais 95.880 de lucro, seguindo o mesmo método e deixando o dinheiro parado em dólar, sem precisar me pagar de novo, acumulando um total de 179 mil de ganho praticamente. Ou seja, o valor da mentoria foi pago uma vez, mas o retorno continua vindo para ele, ano após ano. E é por isso que eu cobro o que eu cobro. Porque quando o retorno é real, o preço deixa de ser caro e vira barato comparado ao valor que você recebe pela vida inteira. E o que você deixa de perder de forma invisível também, sem nem ter consciência disso às vezes, porque a inflação e a desvalorização da moeda é meio que transparente, né, para a maioria das pessoas. Então, para você que tem mais de 100 mil de patrimônio ou ganha acima de 30 mil por mês e quer parar de apostar no achismo ou mesmo fazer esses investimentos que acaba perdendo dinheiro, entra na minha mentoria, Expert em Renda Global. Eu vou te acompanhar por 12 meses, eu e minha equipe, e te mostrar na prática como transformar conhecimento em rentabilidade, evitando pagar caro por não saber investir de verdade. Se você tem interesse, entre em contato comigo na DM, que a gente atende você e vê certinho o seu caso. A gente marca uma reunião de diagnóstico para avaliar se faz sentido ou não para você ter o auxílio para investir com o acompanhamento da nossa mentoria, onde a gente vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando para você conseguir ter seu dinheiro multiplicado em muitos mais vezes do que hoje talvez esteja.